Meu marido me expulsou de casa no dia do meu aniversário, diante da família inteira, dizendo que eu não valia nada. O que ele não sabia é que a casa era minha. Esperei a hora certa. E quando chegou... Oi, gente, vou contar pra vocês o dia mais louco, desesperador e ao mesmo tempo revelador da minha vida. Eu sou a Mariana, 34 anos. Sempre achei que levava uma vida normal. Casada há 8 anos, tenho um emprego que paga as contas, uma rotina de casa e trabalho que cansa, mas que me dava uma sensação de estabilidade. Até que naquele dia, tudo mudou. Meu aniversário de 33 anos. Acordei naquela manhã já sentindo uma estranheza que não soube explicar. Não era a ansiedade de festa nem a alegria de receber mensagens de parabéns. Era uma tensão pesada no peito, quase um aviso silencioso de que algo ruim estava por vir. Meu marido, o Pedro, já estava acordado, no seu modo automático, mexendo no celular na cama, nem me deu bom dia direito. Achei estranho, porque sempre pelo menos me mandava uma mensagem carinhosa no café da manhã. Me arrumei para o almoço que minha mãe preparou, porque a gente ia juntar a família em casa. Tentei ignorar aquele sentimento ruim, mas o peito apertava, e eu não conseguia me livrar daquela sensação incômoda que parecia crescer a cada minuto. Durante o café, ele quase não falou comigo. A voz dele estava seca, o olhar frio, diferente daquele Pedro que eu conhecia, mesmo depois de anos juntos. Fiquei tentando puxar papo, mas as respostas eram curtas, cortantes. E não era só comigo, ele estava estranho com todo mundo. Era como se ele estivesse carregando um peso invisível, um segredo que ia explodir. Quando minha irmã chegou, ele nem levantou do sofá para cumprimentar. Isso me doeu. Nunca o vi assim, meio fantasma em casa. Eu queria entender, mas a cabeça girava, misturava tristeza, medo e uma curiosidade assustadora do que estava por vir. Ali, naquele momento, eu comecei a perceber que aquele dia não seria como os outros. Cada palavra que ele trocava, cada silêncio seu, fazia o ar ao redor ficar mais denso, como se a casa fosse um balão cheio prestes a estourar. Quando a família começou a chegar, tentei colocar um sorriso no rosto, mas era uma máscara pesada. Minha mãe, sempre tão protetora, me lançava olhares preocupados. Meu pai ria alto, tentando animar o ambiente, e meus sobrinhos corriam pela casa, trazendo um pouco de vida. Mas mesmo assim, algo estava fora do lugar. Pedro ficou em silêncio, sentado no canto da sala, bebendo algo que eu não reconhecia. Eu me aproximava, tentava conversar, mas ele desviava o olhar com aquela expressão dura, quase um desafio. As pessoas notavam, começavam a trocar olhares desconfiados, cochichos baixos que eu podia ouvir no canto do ouvido. A sensação de que eu estava num palco, prestes a sofrer uma queda, ficava maior. O que ele estava esperando? Por que tanta frieza? Ninguém sabia, mas eu sentia que o pior estava chegando. E aí, quando eu menos esperava, ele levantou da cadeira com uma força estranha, quase ameaçadora, e me chamou pelo nome na frente de todo mundo. "Você pode sair daqui agora", ele disse, com aquela voz que parecia mais uma sentença do que uma frase. O silêncio caiu como uma pedra na sala. Todos os rostos ficaram rígidos. O sorriso falso se desfez no ar. Eu travei. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tentei falar, perguntar o porquê, mas ele só repetiu, ainda mais alto, e com uma raiva que eu nunca tinha visto nele antes. Minha mãe tentou intervir. Minha irmã ficou em choque, mas ele não deu espaço para ninguém. "Você não vale nada, Mariana. Não tem mais lugar aqui." Aquelas palavras caíram como lâminas afiadas no meu peito. Eu sentia os olhos de toda a família cravados em mim, misturando vergonha, dor e uma humilhação que parecia corroer minha alma. Nunca imaginei que alguém que dizia amar pudesse me tratar assim, na frente de quem quer que fosse. Aquela frase, "você não vale nada", rodava dentro da minha cabeça em um eco insuportável, como um grito sufocado que não me deixava respirar. Meu corpo tremia, e as lágrimas começaram a escorrer, mas não consegui chorar na hora. Foi como se meu cérebro entrasse em modo de emergência, buscando entender o que havia acabado de acontecer. Cada palavra dele, cada olhar cheio de desprezo, era como um soco no estômago. E o pior, parecia que ele gostava de ver aquela cena, aquele poder sobre mim. Era como se eu tivesse desaparecido, como se não existisse mais nada além daquela humilhação pública, no meu próprio aniversário. Então ele apontou para a porta e disse, firme, "Vai embora! Agora!" Eu não conseguia me mover, nem falar. Só olhava para aquele homem que eu achava que conhecia, mas que naquele momento era um estranho monstruoso. Eu peguei minhas coisas num silêncio ensurdecedor, entre olhares chocados e até alguns sussurros constrangedores. A porta se fechou atrás de mim como uma sentença final. Eu estava ali, na calçada, com o coração em pedaços, mas uma coisa eu sabia.
Aquela casa não era dele. Era minha. E eu não ia deixar aquilo passar assim. Foi o pior aniversário da minha vida. Mas ao mesmo tempo, o começo de algo que eu ainda não entendia direito, mas que ia mudar tudo para sempre. Naquele final de tarde, depois de ser expulsa da minha própria festa, eu andei pela rua como um zumbi. Ainda vestida com a roupa que escolhi com tanto carinho pela manhã, o salto afundando na calçada rachada e os olhos ardendo do choro que eu não deixei sair completamente. As pessoas passavam por mim sem saber o que tinha acontecido. Ninguém podia imaginar o que aquele sorriso vazio escondia. Cheguei em casa. Sim, na minha casa. Uma kitnet pequena, que eu tinha comprado antes mesmo de conhecer o Pedro, com a herança que minha avó deixou. Eu sempre mantive aquele lugar, meio escondido, meio como um símbolo da minha independência. Nunca pensei que precisaria voltar a ele por causa de um trauma desses. Quando fechei a porta atrás de mim, o silêncio foi como um soco. Sentei no chão, ainda com a bolsa pendurada no ombro, e encostei as costas na parede gelada. A dor ainda estava viva demais para deixar qualquer pensamento entrar. Eu só conseguia repetir mentalmente. Ele disse que eu não valia nada, na frente da minha família, no meu aniversário. Mas naquele silêncio, teve algo que brilhou, mesmo que fosse só uma faísca. Eu estava sozinha, mas pela primeira vez em anos, eu podia respirar sem medo do que ele ia pensar. Na manhã seguinte, o sol invadiu o quarto com uma brutalidade que me irritou. Eu estava cansada, com os olhos inchados e uma sensação de abandono que queimava como febre. Mas ali, naquele colchão velho no chão do apartamento esquecido, eu comecei a lembrar de mim. Cada canto daquela kitnet tinha uma história que o Pedro nunca soube. O porta-retrato da minha avó, as plantas artificiais que eu mesma montei para dar vida ao lugar, os azulejos que escolhi com tanto carinho. Aquele espaço era meu abrigo secreto, meu esconderijo do mundo. E agora, irônico, se tornava meu único porto seguro. Lá fora, o mundo seguia, mas dentro de mim, parecia que tudo estava em ruínas. E o mais cruel era saber que, apesar da humilhação que ele me fez passar, eu ainda tentava entender o porquê. Por que alguém faria isso? Por que justo naquele dia? Mas essa busca por respostas me levou a algo mais profundo. Eu comecei a perceber que ele sempre teve o hábito de apagar minha luz, só que eu nunca quis ver. Agora, naquele silêncio cheio de dor, eu comecei a juntar os pedaços. Os dias seguintes foram um redemoinho de sentimentos. Tinha hora que eu me sentia vazia. Outras eu queria quebrar tudo, gritar pro mundo. Um dia, parei em frente ao espelho e não me reconheci. Estava com o cabelo despenteado, olhos vermelhos, expressão de quem tinha sido arrastada por uma tempestade. E foi aí que chorei de verdade, do jeito que não consegui chorar naquele dia. Era um choro de luto, mas não por ele. Era por mim, pela mulher que acreditou, que perdoou, que se adaptou tanto ao outro que esqueceu de si mesma. Chorei pelo tempo perdido, pelas palavras engolidas, pelas vezes em que ele me tratou como se eu fosse um peso. A raiva vinha em ondas. Eu gritava sozinha dentro da kitnet. Gritava palavrões que nunca disse antes. Xingava ele, xingava a mim mesma. E depois de cada explosão, vinha o vazio. Um vazio que só quem passou por isso vai entender. Mas no fundo, bem no fundo, alguma coisa começou a se mover. Como uma semente enterrada debaixo da lama. Uma semente de força. Eu não queria falar com ninguém, mas o mundo lá fora começou a bater na minha porta. A primeira foi a Débora, minha amiga de infância. Mandou uma mensagem dizendo: "Não importa o que tenha acontecido, eu tô aqui." Aquilo me desmontou. Pela primeira vez eu consegui responder. "Me leva um café?" Ela chegou meia hora depois, com um copo de cappuccino e um olhar que dizia tudo, sem julgar. Sentamos no chão, em silêncio, até que eu comecei a falar. Contei tudo, desde o começo. As pequenas violências. As piadas que ele fazia com a minha aparência, as vezes que ele me ignorava, os olhares de desprezo. Débora ouvia tudo com os olhos marejados. Depois foi minha mãe, que apareceu na porta com uma sacola de supermercado e lágrimas nos olhos. Ela chorou mais do que falou, mas o abraço dela disse tudo. E então minha irmã, que me pediu perdão por não ter reagido no dia da festa e jurou que aquilo nunca mais se repetiria. Essas visitas viraram a minha âncora. Um sistema de apoio que eu não sabia que tinha. Eles não me deixaram afundar. E foi assim que comecei a respirar novamente. Com o tempo, algo em mim mudou. Eu olhava no espelho e já não via mais só a mulher arrasada. Comecei a ver a mulher que sobreviveu. E mais do que isso, a mulher que não seria mais calada. Foi aí que comecei a planejar. Com calma, sem impulsos. Eu tinha um trunfo que ele não sabia. A casa onde aconteceu tudo aquilo era minha. Meu nome estava no registro. Ele achava que eu tinha transferido para nós dois. Mas eu nunca fiz isso. Nunca confiei o suficiente. E agora, esse detalhe era a minha arma.
Pesquisei advogados, consultei documentos, fui atrás dos meus direitos. Cada noite sozinha na kitnet era uma noite planejando minha volta. Mas não uma volta para ele, uma volta para mim. Eu queria justiça, não vingança. Justiça. Foi numa noite qualquer, enquanto arrumava os papéis da imobiliária, que me deu um estalo. Eu parei, olhei ao redor da kitnet e entendi algo que mudou tudo. Ele não me expulsou da minha vida. Ele me libertou de uma prisão que eu não sabia que existia. Ele sempre disse que eu era fraca, sensível demais, dependente dele. Mas naquela solidão, na dor mais profunda, eu descobri que eu era exatamente o contrário. Eu sou forte, sou resiliente. E, acima de tudo, eu sou dona da minha história. E se ele achava que aquela humilhação seria meu fim, ele estava prestes a descobrir o maior erro da vida dele, porque eu esperei o momento certo. E quando ele chegasse, eu ia mostrar quem é que não valia nada. Alguns dias depois que comecei o processo de retomada da minha vida, uma sensação incômoda não me deixava em paz. Era como se algo ainda estivesse escondido, me observando por trás da porta. E não demorou muito para eu descobrir o que era. Estava mexendo nas minhas redes sociais, apagando lembranças, fotos antigas, quando me deparei com uma mensagem que passou despercebida no dia do meu aniversário. Uma mulher, perfil discreto, sem muitas fotos, me escreveu: "Sei que você não me conhece, mas você precisa saber quem é o Pedro de verdade. Me perdoa." O coração disparou. Cliquei no perfil e encontrei um álbum de fotos. Eram selfies, bilhetes escaneados, mensagens de WhatsApp. Tudo entre ela e o Pedro. Eles estavam tendo um caso. Há mais de um ano, em viagens que ele dizia estar a trabalho, em tardes que eu pensava que ele estava cuidando da mãe doente. A dor daquela descoberta foi como levar um soco no estômago, e enquanto tentava respirar, ser empurrada de um penhasco. Eu tremia. O chão parecia girar. Cada palavra, cada emoji apaixonado, cada mentira. E eu ali, do outro lado da história, me doando inteira. E ele teve a audácia de me chamar de inútil, na frente da minha família. O homem que dividia a cama comigo vivia uma vida dupla. E ainda teve a crueldade de me fazer acreditar que a culpa era minha. Depois disso, comecei a repassar tudo, cada detalhe, e percebi que ele vinha me apagando há muito tempo. Era sutil, como quem apaga uma vela aos poucos. Ele dizia que eu estava gorda, de brincadeira, que meu trabalho era insignificante. Mas você nem ganha tanto mesmo, né? Que meus amigos eram infantis, que minha família era emocional demais. E eu, como muitas mulheres fazem, cedi. Fui me afastando de mim mesma, me moldando para caber no molde apertado que ele me deu. Mas não foi só isso. Descobri que ele falava mal de mim até para minha própria família. Uma prima me confessou que ele dizia que eu era desequilibrada, que tinha explosões de ciúmes. Construía uma imagem minha como a louca da relação, enquanto ele se fazia de vítima. A manipulação era tão profunda que até eu comecei a duvidar da minha sanidade por um tempo. Mas agora, com tudo escancarado, eu via com clareza. Ele foi um mestre em distorcer a realidade. E eu não ia permitir mais isso. Mesmo com o apoio que vinha crescendo ao meu redor, existia uma solidão que não dava para dividir com ninguém. Era a solidão de quem foi traída não só por um marido, mas por uma vida inteira de expectativas. Eu passava noites olhando para o teto, pensando em todas as vezes que acreditei nele. Todas as vezes que defendi ele para as minhas amigas, dizendo que ele só era fechado. Todas as vezes que me calei quando ele me diminuía em público, achando que era coisa da cabeça dele. O mais assustador não foi a traição com outra mulher. Foi a traição de confiança. O fato de que ele olhava nos meus olhos, dormia ao meu lado e ainda assim me usava como escudo para esconder os próprios erros. Fiquei dias com nojo de mim mesma, como se eu fosse suja só por ter acreditado tanto nele. Era um veneno lento que corroía de dentro. Mas mesmo no fundo daquele poço, eu sentia. Eu ia sair dali, nem que fosse me arrastando. Foi num domingo, fim de tarde, que decidi que aquela história não ia terminar comigo destruída. Eu estava vendo um filme qualquer na televisão, um daqueles dramas antigos, e uma personagem disse: "Às vezes a gente precisa perder tudo para se lembrar de quem é." Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Levantei do sofá como se tivesse sido atingida por um raio. Eu não ia mais ser a vítima da história dele. Eu ia virar a autora da minha própria história. Peguei um caderno e comecei a escrever tudo. Cada detalhe, cada humilhação, cada mentira. Cada vez que ele me fez sentir menos. E no final da lista, escrevi em letras grandes: "Isso não me define." Ali, naquele momento, nasceu a Mariana que ele nunca imaginou enfrentar. Claro que nem tudo foi força. Tive momentos em que duvidei. E se ele tiver razão? E se eu realmente não for o suficiente? E se eu acabar sozinha?
O medo era um sussurro constante. Ele falava com a minha voz, distorcida. Me lembrava que eu era fraca, que ninguém me amaria daquele jeito. Mas agora eu reconhecia aquele medo. Sabia que era ele, o Pedro, falando de dentro da minha cabeça. E comecei a responder: cala a boca, você não manda mais aqui. Essa batalha interna foi uma guerra, mas a cada dia eu vencia um pedacinho, um banho tomado, um café feito por mim, um e-mail respondido, um documento lido. Eram vitórias pequenas, mas somadas formavam algo enorme. E a esperança, aquela centelha que quase morreu, começou a acender de novo, tímida, mas viva. Eu sabia que a vingança era um prato que se come frio, e no meu caso, com escritura registrada e advogado ao lado. Montei um plano. Conversei com uma advogada experiente, expliquei tudo. Mostrei que a casa era minha, que ele estava ocupando o imóvel ilegalmente. E o melhor, descobrimos que ele nunca pagou 1 centavo do financiamento. Ou seja, juridicamente ele estava prestes a perder tudo. Enquanto isso, me mantive em silêncio. Não dei pistas. Não confrontei. Não mandei indiretas. Ele achava que tinha vencido, que eu estava lá, encolhida num canto, chorando. Mal sabia ele que eu estava prestes a tomar de volta tudo, inclusive o controle da minha vida, porque eu esperei a hora certa. E quando ela chegou, demorou quase 2 meses desde o dia do meu aniversário até o dia em que decidi agir. Eu poderia ter feito tudo no impulso, gritado, confrontado, exposto nas redes. Mas não. Eu esperei. Não pela raiva, mas pela justiça. Minha advogada me orientou direitinho. Preparamos a notificação extrajudicial, exigindo que ele saísse da casa em 15 dias. A escritura estava no meu nome. O imóvel era meu antes do casamento, e ele não tinha direito a absolutamente nada. Nem um cômodo. Mas eu não quis mandar a notificação por e-mail, nem por um oficial. Eu quis entregar em mãos. Eu queria ver os olhos dele. Queria ver a reação dele quando a máscara caísse. Esperei o domingo, dia em que ele sempre ficava sozinho em casa, jogado no sofá, bebendo cerveja e assistindo futebol. Bati na porta como quem não quer nada. E quando ele abriu, com aquela cara de tédio e desprezo, entreguei o envelope com as mãos firmes. "O que é isso?" ele perguntou, franzindo a testa. "A sua saída da minha casa. Você tem 15 dias. Boa sorte." Fechei a porta do portão antes que ele pudesse reagir. Aquela foi a primeira vez que vi o Pedro sem palavras. 2 semanas depois, fui até a casa. Eu sabia que ele já tinha saído. Não por educação, mas por medo de um processo. Ele se achava esperto demais para deixar rastro. Mas o silêncio daquela casa vazia falava mais alto que qualquer grito dele. Abri a porta com a chave que ele nunca soube que eu ainda tinha. E quando entrei, respirei fundo. O cheiro dele ainda estava no ar, misturado com desleixo e cigarro. A casa estava suja, desorganizada, como se tivesse passado por um furacão. Mas era minha. Andei por cada cômodo com os olhos atentos. Vi os restos da vida que ele tentou construir sozinho, sem mim. Uma camisa esquecida, papéis rasgados, garrafas pela metade. Mas ali, em meio à sujeira, eu encontrei algo que ele nunca teve: dignidade. Comecei a limpar tudo. Joguei fora cada lembrança dele. Fiz isso ouvindo música alta, cantando, dançando, gritando. Era como se eu estivesse exorcizando cada pedaço dele daquela casa. Cada passada de pano era uma libertação. Quando terminei, sentei no sofá com uma taça de vinho e pensei: é aqui que eu recomeço. Poucos dias depois, as coisas tomaram uma proporção que eu não esperava. A ex-amante dele, a mulher que me mandou a mensagem no dia do meu aniversário, publicou um texto enorme no Instagram, contando tudo. Não apenas sobre o caso com Pedro, mas sobre como ele mentia, manipulava, fazia promessas de separação e jogava todas nós umas contra as outras. O post viralizou entre nossos círculos de amigos e conhecidos. A máscara dele caiu de vez. Amigos que me ignoraram antes começaram a me mandar mensagens pedindo desculpas. Gente que acreditou na versão dele, que eu era louca, mandona, fria, começou a enxergar a verdade. Até colegas de trabalho dele comentaram que já tinham percebido atitudes estranhas, mas nunca se meteram. Ele, claro, sumiu, apagou o Instagram, desapareceu do mapa. Mas eu não precisei dizer nada. Não precisei gritar para provar nada. A verdade veio à tona sozinha. E a sensação não foi de vingança, foi de justiça. Com ele fora da minha vida, comecei a me redescobrir. Fiz terapia, cortei o cabelo, radicalmente. Era como se eu estivesse me livrando de cada parte que ele tentava controlar. Voltei a frequentar lugares que ele dizia que não combinavam comigo. Me reencontrei com amigas antigas, retomei hobbies que deixei de lado. Comecei a cozinhar de novo, a dançar sozinha na sala, a vestir roupas que ele achava extravagantes. Mas o mais importante foi olhar no espelho e reconhecer a mulher que eu era.
Eu não era fraca. Nunca fui. Eu só fui anestesiada por uma relação tóxica, sufocada por um amor que só existia da minha parte. Aos poucos, a Mariana que existia antes dele começou a florescer. E junto com ela, nasceu uma versão nova, mais firme, mais viva, mais consciente de si. O mais bonito dessa fase foi perceber que, quando você começa a se amar, o mundo começa a refletir isso de volta. Conheci gente nova, fiz amizades improváveis, voltei a rir alto, a conversar com desconhecidos no mercado, a andar na rua sem medo. Até colegas de trabalho passaram a me olhar diferente, como se vissem algo em mim que estava escondido antes. Uma luz, uma força. Minha família, que no começo se dividiu em silêncio, agora estava mais unida. Minha mãe me chamou de guerreira num almoço de domingo. Meu pai, que sempre foi mais fechado, me abraçou sem dizer nada, e naquele silêncio eu ouvi tudo. Receber esse apoio foi como reconstruir minha base, um tijolo de cada vez. E dessa vez eu sabia. Se alguém tentasse derrubar de novo, não conseguiria. Nunca mais falei com o Pedro. Não respondi mensagens. Não reagi a tentativas indiretas de contato. Mas ouvi histórias. Que ele estava morando num quarto emprestado. Que tinha perdido credibilidade no trabalho. Que andava abatido. Mas eu não sentia pena. Sinceramente, eu sentia nada. E esse foi o maior sinal de que eu estava curada. Indiferença é libertadora. Ele me subestimou. Acreditou que eu era fraca, submissa, moldável, que poderia me quebrar na frente da minha família e sair por cima, que poderia ocupar uma casa que não era dele e viver como se fosse o dono. Ele esqueceu de uma coisa. A casa era minha. E o meu valor também. Eu só precisava lembrar disso. E quando lembrei, nada, nem ninguém, me parou mais. Tem uma coisa que ninguém te ensina sobre se libertar. A liberdade assusta no começo. Quando tudo passou, quando o Pedro já não fazia parte de nenhum aspecto da minha vida, me vi sozinha com um espaço imenso dentro de mim. Era como estar num palco silencioso, com luzes acesas e plateia vazia. Mas aos poucos, fui preenchendo esse espaço com coisas minhas, com quem eu era antes dele e com quem me tornei depois dele. Passei a caminhar todos os dias de manhã, sem rumo. E nessas caminhadas, redescobri um prazer simples: estar comigo. Comecei a dormir com as janelas abertas, sem medo. Viajei sozinha pela primeira vez. Aprendi a gostar do silêncio, aquele que antes me aterrorizava. Comprei flores só pra mim. Aprendi receitas novas, errei, queimei comida, ri sozinha na cozinha. Não era sobre dar a volta por cima, apenas. Era sobre me reconhecer, me aceitar, me amar sem reservas, e entender que eu não preciso ser pequena pra caber no mundo de ninguém. Com o tempo, comecei a sonhar de novo. Me matriculei num curso de design de interiores. Uma paixão antiga que o Pedro achava coisa de madame entediada. Hoje transformo espaços. Cuido da casa dos outros com carinho, porque sei como um ambiente pode curar. Criei um perfil nas redes sociais, onde compartilho dicas de decoração e pequenos desabafos sobre recomeços. Comecei sem grandes expectativas. Mas logo, mensagens começaram a chegar. Mulheres contando suas histórias, dizendo que se sentiram encorajadas, que enxergaram uma saída após ler meus textos. Isso virou meu projeto. Meu propósito. E hoje, mais do que clientes, eu acolho histórias. Cada canto decorado é um grito de liberdade. Cada parede pintada é um pedaço da minha cura espalhada no mundo. E o mais bonito? Tudo isso nasceu do caos, da dor, do fundo do poço onde um dia eu achei que ia morrer emocionalmente. Claro que ainda tenho cicatrizes. Algumas noites ainda vêm acompanhadas de lembranças. Às vezes, vejo um casal na rua discutindo e sinto um aperto no peito. Às vezes, alguém me chama de exagerada, e minha mente volta lá para trás. Mas hoje eu não fujo mais das minhas dores. Eu olho para elas. Eu entendo. Eu acolho. São cicatrizes, não feridas abertas. Elas não doem mais. Só me lembram que eu sobrevivi. E o mais importante, não carrego vergonha. Não escondo o que passei. Eu falo, com orgulho, porque se minha história pode impedir outra mulher de passar pelo que eu passei, então ela tem valor. Muito valor. Ninguém deveria se calar por medo de ser julgada. E ninguém deveria ter que pedir permissão para existir. Lembro do dia em que me olhei no espelho e sorri de verdade. Um sorriso sem disfarce, sem dor por trás. Eu estava vestida de forma simples, sem maquiagem, com o cabelo preso de qualquer jeito. E mesmo assim, me achei linda. Ali entendi. A mulher que eu me tornei é mais bonita do que qualquer versão que eu tentei ser para agradar alguém. Não sou perfeita. Nunca serei. Mas sou inteira. E isso basta. Hoje, não vivo para ser aceita. Vivo para ser livre. Para criar, errar, amar e me amar. E não troco isso por nada no mundo.
Com o tempo, até minha família mudou. Minha mãe passou a me escutar mais. Minha irmã virou minha cúmplice. Até meu pai, tão calado, começou a me ligar só para perguntar como estou. Nossas conversas deixaram de ser sobre o Pedro e passaram a ser sobre mim. Sobre meus planos, minhas conquistas, minhas viagens. Eles me enxergam de um jeito diferente agora. Não como a filha que sofreu, mas como a mulher que renasceu. E isso curou não só a mim, mas a todos ao redor. Às vezes, uma dor compartilhada pode reconstruir laços. Às vezes, quando a gente se levanta, inspira outros a fazerem o mesmo. Hoje, quando nos reunimos em casa, já não tem mais o clima pesado de antes. Tem riso, tem música, tem vida. E isso é tudo pra mim. Se você está lendo isso e se reconheceu em alguma parte, se já foi humilhada, apagada, traída, manipulada, eu quero que saiba de uma coisa. Você não está sozinha. Eu achei que estava. Achei que meu valor tinha sido arrancado de mim na frente de todo mundo. Mas era mentira. Ele só estava escondido. E quando eu tive coragem de ir até o fundo de mim mesma, eu encontrei. Você também vai encontrar. Não precisa fazer tudo de uma vez. Comece devagar. Ligue para uma amiga. Escreva num caderno, dê um passo, depois outro e mais outro. E um dia, sem nem perceber, você vai se olhar no espelho e dizer: eu voltei, e ninguém me para mais. Porque a verdade é essa. Quando uma mulher lembra do seu próprio valor, o mundo inteiro muda ao redor dela. E foi exatamente isso que aconteceu comigo.